Eu quero falar nessa noite sobre um tema muito especial: roteiros. Quem não tem ou nunca criou um roteiro? Em determinado momento a gente cria um roteiro, não cria? Vai viajar, a gente cria um roteiro. Sempre que eu vou para Santa Catarina, eu crio um roteiro. A gente geralmente para ali em Joaçaba, tem um restaurante bem legal ali no Trevo, a gente para ali, uma padaria, um restaurante, a gente para ali para almoçar, depois a gente para geralmente lá no Mirante, na Serra do Rio do Rastro, a gente para lá no Mirante. Então a gente tem todo um roteiro, daí desce lá para o Pé das Grandes e está lá em Tubarão, rapidinho. Obrigado, tá? Eu não vou mais te chamar de meu amor porque a Fábio ficou com ciúme, e hoje em dia não dá também, né? Obrigado, meu querido. Melhorou, Fábio? Ô, gente, então todo mundo tem um roteiro. Quem não tem um roteiro? Eu quero dizer para você que Deus, Ele é um grande roteirista da humanidade. Deus, Ele é o grande roteirista da humanidade. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Um Deus que Ele tem um roteiro, um Deus que Ele criou os céus e a terra, Ele te criou. E eu vou fazer aqui uma pequena introdução e você já vai começar a entender aonde eu quero te levar. Deus, Ele é o grande roteirista da humanidade. Saiba que Deus fez do jeito dele e Ele fez a gente para ser coadjuvante. Escuta, nós somos chamados para ser auxiliar, coadjuvante, e não o protagonista principal dessa grande peça que é a vida. Nessa grande peça que é a vida, a humanidade o tempo todo está tentando pegar o controle e dizer assim: não, da minha história, da minha narrativa, mando eu sou o ator, eu sou o protagonista, é do meu jeito, é no meu momento, e sou eu que faço. Quando a gente toma essa atitude, nós falamos assim: Deus, o Senhor agora é o coadjuvante nessa história, porque eu sou o protagonista. E o tempo todo, igreja, nos vemos fazendo isso. E eu quero te mostrar algumas coisas. Essa palavra coadjuvante, ela vem do latim, que significa junto, mais adjuvans, que significa socorrer, auxiliar, ajudar. Em Gênesis, a gente começa a ver um Deus de criação criando todas as coisas. E chega no sétimo dia, Ele descansa. Albert Einstein, ele vai dizer assim: Deus, Ele não joga dados. Alguém que já brincou de banco imobiliário ou jogo da vida? Legal, né? O jogo da vida eu tenho lá em casa, muito bacana, né? Faz anos que eu não jogo. Então, a gente joga o dadinho. Só que Deus, Ele não joga o dadinho tipo, agora eu vou criar o céu. Não, deu 6. Não, 6 é número de homem, né? Ele joga 2 dados para dar 7. Não, Ele não fica jogando dado para ver se te criava ou não. A grande questão aqui, né, usei Albert Einstein, é que ele não via Deus como um Deus pessoal. Para esse grande cientista, Deus, Ele era um Deus impessoal. Um Deus que criou os céus e a terra, beleza, mas Ele não era um Deus de relacionamento, de tato, de olhar no teu olho. Porém, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que o nosso Deus, Ele é um Deus pessoal, um Deus que te conhece, um Deus que diz: olha, quando você for orar, entra no quarto secreto, que ali o Pai que te vem em secreto, Ele vai te recompensar. É um Deus que Ele te conhece, Ele te formou no ventre da sua mãe, antes da fundação Ele já tinha te projetado, planejado, criado, formado, arquitetado. Ele não joga dado, Ele não joga dado, Ele sempre teve um roteiro. Ele sempre teve um roteiro, Ele tem um roteiro criado. E nada nem ninguém pode atrapalhar os planos de Deus. Isaías 44:2 vai dizer: eu sou o seu Criador, você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Deus, Ele determinou cada pequeno detalhe de nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu sua raça, a cor da sua pele, o seu cabelo e todas as outras características sobre medida. Olha o que a Bíblia vai dizer: tu me conheces por dentro e por fora, conhece o osso do meu corpo, conhece exatamente como eu fui formado, parte por parte, como eu fui esculpido. Eu vim porque o Senhor me trouxe à existência. Ele te conhece como ninguém. Você se alegra com isso?
É um Deus pessoal, não é um Deus desconhecido, não é um Deus distante, é um Deus próximo, um Deus que fala assim: me chama de pai, porque eu tenho prazer em te chamar de filho. Ele é um Deus que te conhece, igreja. Ele conhece o teu deitar e o teu levantar. Ele conhece a palavra antes que chegue na sua boca, Ele conhece todos os seus caminhos. Desde o ventre, desde a formação, esquadrinha, Senhor, meu coração, e vê se há algo que não te agrada. Ele te conhece como ninguém. Deixa eu continuar. Deus, Ele não age de forma aleatória. Ele tem uma sequência. Eu não estou dizendo que Deus, Ele é metódico, mas Ele não age por agir. Hoje eu não tenho nada para fazer, eu vou fazer o Joaquim. Não. Ele te formou, Ele te projetou e Ele tem um roteiro para você. Você crê nisso? Ele tem um roteiro para você e Ele te diz essa noite: ei, você não é o protagonista. Essa é a parte que eu devia falar depois. Você não é o protagonista, você é coadjuvante. Nessa história, nós somos meros mortais pecadores querendo ser santos, somos coadjuvantes, mas sempre que a gente quer ser o protagonista, a casa cai. Essa é a essência da mensagem, tá? Eu adiantei um pouco aqui, vamos lá. Olha que interessante, Ele não age de forma aleatória, toda a programação anda de acordo com o seu propósito. Olha o que Ele diz: nosso Deus, Ele não é de gesso e Ele não está engessado. O nosso Deus, Ele não é de gesso e Ele não está engessado. O que eu quero dizer com isso? Ele não é de gesso, Ele não é uma escultura onde nós vamos adorar esse pedestal, agora vai ser Deus. Não, Ele não é de gesso, Ele não é de metal, Ele não é de barro, e Ele também não é engessado e não se deixa engessar. O que eu quero dizer com isso? Certa feita eu fui jogar bola e, como um bom jogador, atacante, eu fui dar uma bicicleta para me aparecer e quebrei o braço. Não quebrei, né? Esse osso veio para aqui e eu tive que colocar uma tala, eu tive que fazer fisioterapia, o braço não ficar atrofiado. O teu Deus, Ele não está atrofiado. Quem vive atrofiado é eu e você, com os nossos pensamentos, sentimentos, amarguras, dores, sequelas, mágoas, ressentimento. Olha a palavra ressentimento. Mas o nosso Deus, Ele não é de gesso e Ele não está engessado, Ele está vivo. A cruz, ela está vazia. Glória a Deus, Luciano, que bom que você está aqui. A cruz não está vazia, a cruz está vazia e o trono não. Você pode dizer comigo: a cruz está vazia e o trono não. Dr. Michel Denton, experiente pesquisador de genética humana da Universidade de Otago, Nova Zelândia, concluiu: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado, tendo em vista e a humanidade como principal objetivo e propósito, um conjunto no qual todas as facetas da realidade têm seu signo, é contemplar aquilo que Ele fez. Todo mundo está aqui? Deus fez tudo perfeito, um roteiro perfeito, até que o diabo, ele quis ser o protagonista principal. Ele entra em cena e ele já vai lá bagunçar as ideias da Eva. Eva, é o seguinte, eu sei que tem um roteiro para você, mas eu tenho outro roteiro. Eu tenho um roteiro onde você não fica assim, dessa você come, dessa você não come. Não, eu tenho um roteiro que vai te abrir os olhos. Olha, Eva, é o seguinte, quando você entender o que eu construí para você, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, Eva, os seus olhos vão se abrir. Você vai ter uma dimensão do mundo que você não teve, porque Deus, Ele quer ser o protagonista, essa é a verdade, mas você vai ser o protagonista dessa história. Quem não quer ser o protagonista? Vai nessas aulas de coach, né? Vai esse pessoal, e eles ficam lá na tua alma, mas a honra e a glória é para Ele, amém? Ele é o protagonista, nós somos meros mortais, querendo viver e querendo fazer o bem. Escuta, igreja, olha o que a Bíblia vai dizer. Eva, Adão, depois Caim. Por que ele matou o irmão? Porque ele quis ser o protagonista da história.
ele não se sujeitou, ele não aceitou o irmão ter ofertado algo melhor do que ele. E daqui a pouco a gente vai chegar onde? A gente vai chegar em Noé, onde Deus ele vai destruir toda uma geração. Por quê? Porque criaram o seu próprio roteiro de vida. E Deus olha para aquela humanidade e fala assim: não tem ninguém que presta aqui. O que ele faz? Acha um homem. Ele olha Noé e pensa: esse cara é legal. Noé, esse cara é bacana, ele é temente, ele é justo. Olha, o roteiro da vida dele, e eu sou o protagonista. Ele teme a mim. Noé, é o seguinte, eu gostei, eu vi o teu roteiro, e o teu roteiro é o meu roteiro. Vocês fazem, Noé, estou tão feliz, imagina Deus, Noé, tu faz as coisas para me agradar. Noé, eu procurei, eu quase acabei com tudo, eu quase dei um delete na humanidade, mas você, nota 10, Noé, constrói uma arca aí, Noé, assim, está aqui o roteiro, está aqui o manual. E Noé nunca viu nada daquilo, a chuva nem tinha caído, e ele começa a construir tudo, e ele, a família salva, vida continua, vida que segue, até que a gente chega num texto que eu quero convidar você a abrir, porque aqui é Bíblia. Gênesis capítulo 11, vamos lá comigo, Gênesis capítulo 11, do 1 ao 9, pode abrir a sua Bíblia que eu espero. Gênesis 11, do 1 ao 9. Se achou, amém? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, não tem como não achar, a não ser que você esteja com a Bíblia daquelas do Novo Testamento, né? Aí você não vai achar mesmo. Então vamos lá. No mundo todos haviam uma só língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram e disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-lo bem. Usavam tijolos em lugar de pedra, piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade como uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e nós seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e vamos confundir a língua que falam, para que ninguém entendam mais um ao outro. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor o espalhou por toda a terra. Amém e amém. Texto conhecidíssimo. Igreja, esse povo, eles tinham muito temor de Deus. Por quê? Porque eles viram o que aconteceu com a família lá, com aquela geração do dilúvio. É uma geração nova, vocês estão me entendendo? É uma geração nova, é um povo novo, era um povo que tremia as perninhas, eles já tinham ouvido falar de Deus, eles sabiam quem era Noé. Porém esse povo, o que Deus falou para eles? Mandou se espalhar. Eles chegam numa terra que ela é muito boa, muito frutífera, nas planícies de Sinear, e o que eles pensam? Vamos construir uma cidade, vamos construir um império. E qual era a ordem de Deus? Se espalhem. E o que o homem pensou? Vamos se juntar, vamos criar a religião. Um homem se levanta nessa época que se chama Nimrod, e até hoje o nome dele ecoa pelas histórias da humanidade. Esse camarada, ele bagunçou. Ele foi lá e começou a criar a religião, começou a criar um domínio, um império. Ele começou a pensar: poxa, nós falamos só uma língua, em vez de se espalhar, vamos ficar todo mundo junto aqui e construir uma torre, onde lá na ponta a gente coloca Deus. Mas Deus não foi criado para ser colocado na ponta, Ele é o centro. Amém? Ele é o centro da nossa adoração, Ele é o centro da nossa vida. O trono não está em cima, Ele está no centro. Igreja, naquele momento,
A humanidade estava mais uma vez construindo a sua história, do seu jeito. Eles pegaram o roteiro e falaram: não, esse roteiro de Deus não é legal, Ele mandou a gente se espalhar, não, nós temos que ficar junto. E Deus sarcasticamente disse: eu vou ter que descer para ver o que eles estavam fazendo. Como se Deus não soubesse o que eles estavam fazendo. Qual é o teu roteiro? O que você tem programado para a sua vida? Será que é o mesmo roteiro de Deus? Eu quero entrar em alguns pontos para trazer uma reflexão para nossas vidas nessa noite. Todas as vezes que eu quero construir uma torre para fazer o meu nome grande, eu estou mudando os personagens de lugar. E o tempo todo a gente faz isso. Que tipo de torre nós queremos construir? Ou o homem quer construir? Ele pode querer construir uma torre financeira. Ele quer porque quer ganhar dinheiro. Ele pode construir uma torre onde o seu ego venha a ser inflamado. Ele pode construir uma torre na área sentimental. Vai pensando nas torres. Mas quando eu falo em torre, eu quero que você pense em quê? Em roteiro. O que você está construindo para a sua vida? O roteiro dele é maravilhoso, porque ele te conhece. Talvez você até não queira ter o seu nome grande, porém quando se recusa a participar, a contribuir, a se envolver com aquilo que foi feito na cruz, você se mostra ao todo o seu próprio roteiro, enquanto você ainda é um coadjuvante. Então não é só o fato de eu querer construir uma torre, quando eu não quero saber desse roteiro, eu não quero saber do que Deus tem para mim, e eu mostro isso de algumas formas. Uma é estar sentado. Não estou falando que você tem que ficar em pé, você entendeu, né? Sabe, nós estávamos ali orando e eu dizia: Deus, obrigado, Pai, eu não consigo ficar sentado. Por que eu não consigo ficar sentado, igreja? Porque eu sei que essa cruz está vazia. Não tem como eu ficar sentado. Eu sei de onde eu vim. Eu sei do lamaçal que o Senhor me tirou. Eu sei o quanto de droga eu usava. Eu sei quantas vezes eu peguei uma arma e eu botei na minha cabeça para me matar. Eu sei o quanto eu vivi no terreiro de Umbanda e o quanto que eu sofri com os meus pais. Eu sei que longe da casa do Pai só há frustração. Então eu não fico sentado. Eu tentei construir o meu roteiro. Eu até fiz o meu roteiro. E no meu roteiro, no roteiro que eu fiz da minha vida, não estava escrito casamento, Poli. Sabe por quê? Porque eu nunca fiquei 3 meses com uma mulher. Então no meu roteiro não estava casamento. No meu roteiro não estava filhos. Sabe por quê? Porque eu não tive um pai presente, então eu tinha medo de ter filho. Sabe por que eu não queria ficar casado? Porque eu era muito metódico no casamento. Mulher tinha que ser perfeita e mulher perfeita não existia. Eu queria na mulher uma mãe. Eu não me amava e queria que alguém me fizesse feliz, sendo que eu não me fazia feliz. Então no meu roteiro não tinha filhos, não tinha casamento e não tinha ajudar ninguém. No meu roteiro estava lá: droga, festa, bebida, dinheiro fácil, religião. Religião estava no meu roteiro, porque eu sempre fui religioso. Eu ia na missa, eu ia na igreja dos crentes, eu ia no centro espírita, eu tomava passe, eu era devoto de São Jorge. Daí o pessoal da quadrangular me chamava, eu ia lá. O pessoal da assembleia me chamava, eu ia lá na assembleia. Eu ia lá no Allan Kardec. Eu era religioso. Eu era tão religioso que quando eu chegava na missa, a primeira coisa que eu fazia era dobrar meu joelho e me benzia. E quando eu levantava a cabeça, via um monte de gente me olhando e dizia: mas o que vem fazer aqui? Daí quando eu ia na igreja dos crentes, os crentes ficavam me reparando. Calça larga, roupa de maconheiro. Eu dizia: eu vou numa igreja, repara, eu vou na outra, me repara. Mas eu era religioso. Quando eu entrava numa igreja, realmente era para adorar a Deus. Eu era tão religioso que quando eu aprontava muito, antes de dormir eu ia rezar e dizia: Deus, hoje eu estou com vergonha, eu não vou rezar.
porque amanhã eu vou aprontar tudo de novo. Então eu não estou arrependido, me perdoa porque eu não estou arrependido. Eu dizia isso para Deus, acredita? E eu não tinha o entendimento. E eu lia a Bíblia. Tu lia a Bíblia, pastor? Lia, mas nunca tentava ler, né? Porque eu nunca entendia nada. Porque a gente precisa do Espírito. Eu era religioso, mais religioso que um monte de religioso que vem dentro da igreja. Não da nossa, por favor, não me entenda mal. Tá me entendendo? Eu tinha o meu roteiro, você também tinha o teu roteiro, quem sabe até chegar aqui, sim ou não? 7 pessoas nós batizamos hoje e as 7 tinham um roteiro. O Aleclentes tinha um roteiro, né, Aleclentes? Ele tinha. O roteiro do outro batismo deu ele fugindo, né? Do batismo. Mas por que ele fugiu? Ele falou, pastor, eu não estou preparado, quando eu estiver preparado eu batizo. Ótimo. E sabe por que Deus gosta disso? Porque isso mostra maturidade. Ele não batizou no oba-oba. Ele estava, não, agora eu estou pronto para me batizar, pastor. Eu olhei para ele, tu não vai fugir? Não, não vou fugir, pastor, eu quero isso. Aleluia. O roteiro do céu e da terra, entrando numa sinergia com o propósito dos céus. Eu quero acentuar alguns pontos críticos baseados nesse texto que levam o homem a querer construir o seu roteiro e ter a consequência que é a destruição de Deus. Eu vou ser prático e objetivo. A primeira coisa, o primeiro ponto que eu vejo nesse texto que a gente tem que tirar do nosso roteiro é a arrogância. O descobrimento do tijolo e do betume era novidade para o homem daquela época. Ele se tornou tão arrogante pela novidade que ele pensou, vamos tirar a pedra de lado e vamos usar tijolo e vamos construir uma torre. É o camarada que descobre a internet. É o cara que está casado a vida inteira, daí descobre o WhatsApp, o YouTube no celular. É o cara que vivia com aquele celularzinho sem internet, pega um celular novo, nossa, nem preciso mais de revista. Escuta uma voz, uma risada lá do fundo do meio da igreja do Rafa, né? Então, é o cara que ele está ali ganhando o seu salário mínimo, ele começa a ganhar 3, 4 salário mínimo e ele se acha, uau, descobriu a roda. E a arrogância toma conta do coração dele e ele diz, deixa a pedra de lado. Quem é essa pedra? E a arrogância tomou conta do coração deles. Se a arrogância tomar conta do nosso coração, vamos fazer um roteiro altamente destrutivo. Escuta, certo tempo atrás, muito tempo atrás, foi construído o Titanic. E o discurso era o quê? Ninguém afunda. E no roteiro de Deus está, ninguém. Está pensando o quê? Afundo sim. O World Trade Center, já ouviu falar? O império do comércio, aquelas 2 torres. Não existe mais, gente. Se Deus não construir, se Ele não for aquele que edifica, é tudo em vão. Precisamos deixar o nosso roteiro na mão dEle e cuidar para que a arrogância não tome conta do nosso coração. Uma outra coisa que nós temos que cuidar com o nosso roteiro é a independência. Eles não precisavam mais de Deus. Deixa a pedra de lado, e quem é a pedra senão Jesus? Olha o que a Bíblia diz em Efésios 2:20, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Jesus deve ser a pedra angular de nossas vidas, é Ele que sustenta tudo, é Ele que sustenta tudo. Agora eu quero te reportar um outro texto que é clássico, Mateus 7:21-28, a Bíblia vai dizer, e aqueles que ouvem as minhas palavras e não as cumprem, eu vou comparar a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, desceu a chuva e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E acontece que, concluindo esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Agora, coloca lá, por favor, pega esse versículo, tá? E você coloca assim, e aquele que ouve, e aquele que vê o meu roteiro, e não cumpre, eu vou comparar ao homem insensato, porque um roteiro nada mais é feito do que palavras, sim ou não? Então aquele que pega o meu roteiro, que pega a minha palavra, que vem na igreja,
que busca o Senhor e não cumpre, aquele que ouve o meu roteiro e não cumpre, esse homem é insensato. Ele vai edificar sobre a casa sobre a rocha, vai titubear, não tem sustentação. Mas aquele que pega o meu roteiro e pratica aquilo que eu estou dizendo, esse está construindo a sua casa sobre a pedra angular, sobre a rocha verdadeira. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: pega o teu script, amassa, coloca disfarçadamente no bolso e te quebranta, porque eu tenho cuidado da tua vida. Eu te criei, te formei, te trouxe aqui para te dizer: eu tenho algo novo para a sua vida. E eu falo como profeta de Deus nessa noite: eu tenho algo novo para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Um outro ponto que eu quero salientar é o orgulho. Sim, o orgulho leva o homem a querer construir a sua própria história. Babel naquele tempo significa portal dos deuses, cada um segundo o seu coração, construindo o seu roteiro. Deus faz daquele momento um lugar de confusão, Ele dividiu as línguas. Para ser mais prático, igreja, toda vez que a gente vive o nosso roteiro, mais cedo ou mais tarde, chega a confusão. Sim ou não? Pense em você antes de conhecer Jesus, ou até conhecendo Jesus com o seu próprio roteiro, do tipo: eu sou assim, não vou mudar. Quando você diz eu sou assim, eu não vou mudar, você está dizendo o que para Deus? É do meu jeito, tá? Tu fica aí, porque a cruz foi em vão. Cada vez que eu digo eu não vou mudar, eu estou dizendo o quê? Eu sou o protagonista da minha história. Quanto tempo você está rodando em torno de algo? Lá em Santa Catarina tem um moinho, e no moinho tem um boi, bem grande, um touro, e ele fica lá assim, ele fica no moinho, e todo mundo fica olhando aquele boi, e ele roda, é o dia inteiro, né? Roda, daqui tem um vidro, e a galera passa, já viram? Alguém já viu esse? Aí, ó, é um engenho de cana, é isso aí, e fica lá, ó. Eu imagino assim a humanidade, tá? A humanidade, ela está rodando, e Deus está dizendo assim: ei, você pode sair desse moinho, eu tenho um roteiro para você. Largue esse roteiro, largue mão, larga mão. Eu quero concluir falando sobre Jonas. Deus deu uma ordem para Jonas: Jonas, tem um lugar muito especial para você. Jonas falou: aonde? Nínive. Não. Deixa eu ir para Tarsis. Não, você tem que ir para lá. E naquele momento ele entra numa crise, porque Deus tem um roteiro e ele tem outro roteiro. Daí o que acontece? Ele paga para ir para mais longe. Em vez de ele cumprir o propósito, que era pregar a palavra de misericórdia para um povo terrível, ele pega o roteiro dele, ele paga a passagem, entra no navio para ir para mais longe. Só que daí vem a tempestade, começa a dar tudo errado, e cada um começa a invocar o seu Deus, porque eles querem descobrir o porquê daquela tormenta. E Jonas estava lá escondidinho. Daí descobrem Jonas, trazem Jonas e falam assim: olha, só você que não invocou o seu Deus. Daí ele, não, o problema está em mim mesmo aqui. Jogaram ele, e ele cai, e um peixe abraça ele, e ele vai para a barriga a vida do Jonas vira o quê? Não precisa falar. Entendeu, né? O que tem na barriga do peixe? Vai pensando no cheiro que tem aquele lugar. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está a sua área financeira? Como é que está a sua vida sentimental? Como é que está o seu coração? Troca o roteiro, meu amado. Troca o roteiro. O fato de vir na igreja não faz da gente um cristão, assim como entrar no McDonald's não faz da gente um hambúrguer. Troca o roteiro. Jonas, ele teve que se arrepender.
E ele fala: Deus, eu não estou muito contente com o que o Senhor quer, mas o roteiro seu é melhor que o meu, então eu vou cumprir. E ele cumpre o roteiro. Meio contra gosto, porque talvez a palavra que eu estou pregando hoje para você não seja aquela palavra: você vai ter a sua casa própria, o seu carro está chegando. Não, eu não nasci para pregar um discurso barato, não nasci para isso. Eu nasci para dizer que Jesus, ele morreu numa cruz por você, e ele te ama tanto que, se possível, ele fazia tudo de novo. Eu estou aqui para dizer que o teu roteiro não presta. Eu estou aqui para te dizer que o teu roteiro você pode jogar fora, nem mostra para mim. Eu estou aqui para te dizer que o roteiro dele é maravilhoso para a sua vida. Eu estou aqui para te dizer que o roteiro dele, os pensamentos dele são maiores que os seus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também o roteiro dele é mais alto do que o teu roteiro. O pensamento dele é mais alto do que o teu pensamento. Em verdade, tudo o quanto ele projetou se cumprirá. Isaías 14:24 vai dizer: em verdade, tudo quanto eu projetei, eu coloquei no meu roteiro, vai se cumprir. Aquilo que eu decidi vai se realizar. Filipenses 1:6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completar até o dia de Cristo Jesus. Tem um roteiro para você. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite.